E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou falar sobre o burburinho que causou a venda do Figma para Adobe. E o discurso que a galera tá utilizando aí, vixe, tem umas coisas que são foda, viu? Vamos conversar sobre isso, vamos nessa, bora. Então, como você sabe, a Adobe comprou o Figma, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, tá aí pra você conferir. Até fazendo um exercício de futurologia, né? Enfim, a gente não sabe o que vai ser, mas o que eu sei é que rolou um burburinho gigantesco referente a essa aquisição e algumas coisas são complicadas de engolir. E eu quero conversar com você aqui, papo reto mesmo, jogando a real. Tá bom? Antes que só quero te lembrar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, isso é super importante pra gente, por isso que eu sempre te lembro, para que a gente possa continuar crescendo e passando a nossa mensagem para outras pessoas também. Beleza? Contribui aí, deixe seu comentário também sobre o que você achou do vídeo. Bom, sobre a aquisição da Adobe, como eu falei, eu não gostei. Sinceramente, como usuário, eu não gostei. Eu gosto de concorrência, diversidade ali, de ferramentas. Acaba caindo no monopólio, isso não é legal. E aí eu já quero falar o primeiro ponto para você. Tem muitas pessoas que estão falando por aí que essa compra foi super favorável, que foi legal e etc, barará. A maioria dessas pessoas que estão falando isso tem interesses comerciais por trás, estão vendendo curso de Figma. Eu vendo curso de Figma, mas eu não vou chegar aqui e mentir para você, porque sou usuário também. Então, não tem porquê, sabe? Vou mentir e falar, nossa, agora que o Figma foi comprado pela Adobe, ele vai potencializar, vai ser o cara tal, etc. E tipo, tentam criar uma imagem como se fosse super favorável para você. Pode ser favorável? Pode, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe como a Adobe vai agir. Às vezes a Adobe não mexe em nada no Figma e pronto. Mas o fato é que olhando a empresa como ela é, a tendência é que tem alguns pontos que sejam desfavoráveis pra gente. E não adianta chegar aqui e mentir pra você, ficar falando, ah, eu espero, eu tô vendo que vai ser mil maravilhas. Só pra vender curso, só pra tentar fortalecer a mensagem do meu curso. Tipo assim, ó, vendo o curso, então chegou uma notícia ruim, eu tenho que transformá-la em boa pra o pessoal continuar engajando e comprando meu curso. Não, porra, se lascar, né? Não é assim que funcionam as coisas. Então toma cuidado com isso. Essas pessoas que tentam mudar a mensagem, né? Mudar a notícia. Tipo, pegam um fato que não é tão favorável e tenta colocar uma fantasia em cima para transformar e deixar mil maravilhas, conto de fadas para você. Não é assim, não é assim. Esse é o primeiro ponto. Isso daí foi o que mais me irritou, sinceramente. Porque a tendência não é ser algo tão legal assim. E só de perder concorrência, né? Só da gente ter menos empresas fazendo, menos empresas concorrendo, já é uma perda. Já prejudica, na minha opinião. Só esse fato, tá? Já prejudica. Apesar de eu ter falado tudo isso também referente à compra, né? Ah, não sou a favor. Pode parecer, nossa, tá de mimimi, odeio Adobe, tá? Pelo contrário, eu penso assim que produtos, ou melhor, que ferramentas são produtos. Produtos são de empresas. Empresas visam lucro. E é super natural elas se movimentarem em busca disso. Inclusive é super natural uma empresa de tecnologia ser criada para depois ser vendida, né? O Figma, ele dava um lucro muito baixo comparado com, por exemplo, um Photoshop da vida. Então os acionistas querem ganhar dinheiro, é normal isso. O Figma não é uma ONG, o Figma não é uma entidade filantrópica, né? Parece que, nossa, o Figma, meu Deus, Jesus na Terra. Não, Figma, porra, é uma empresa, eles cobravam para ter alguns recursos lá. Nunca foi uma coisa filantrópica. Eles mudaram sim algumas coisas no sentido de acesso e como a gente percebia a ferramenta. Eles talvez não, com certeza, né? Eles trouxeram mais acesso para pessoas que estavam iniciando, beleza. Mas nunca foi uma ONG o Figma. Por que ficar chorando pela ferramenta, né? Poxa, eles sempre tiveram direcionamento para lucro, que é normal, e eu não estou julgando eles nem a Adobe, porque é assim que funcionam as coisas. Na verdade, se as empresas assumissem as coisas sem hipocrisia, né? Talvez seriam melhores as coisas. Então, é super natural esse movimento.
E já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é não ser fanboy de ferramenta, é você ser designer. Designer é independente de ferramenta. Um Word não faz um redator ou um escritor. Um pincel não faz um pintor ou um artista. Um martelo não faz um marceneiro. Uma faca não faz um açougueiro. Um Figma não faz um designer. E aí, algumas pessoas talvez possam questionar, como eu vi no LinkedIn, né? Ah, mas ferramenta é importante, sim. Ferramenta é importante. O pessoal que fala que não é ferramenta é porque já é podre de rico. Não, não tem nada a ver. Ferramenta é importante? É, mas ela é uma parte do processo. O processo é um todo. A sua formação como profissional é muito maior que isso. Sinceramente, se fosse só ferramenta, se design se resumisse a ferramenta, você pegava o meu tutorial aqui de Figma, você estudava, você ia estar ganhando 10 mil reais amanhã. Fazia uma semana, focava em uma semana. Como eu sempre digo, se você focar em uma semana numa ferramenta, 8 horas por dia, você vai saber mais do que 80, 90% de todos os designers. Então você faz isso. Se fosse só ferramenta, você estaria ganhando bem. Estaria milionário na outra semana. Mas você não consegue isso. Porque não se resume a ferramenta. A gente vê designers ou artistas fazendo coisas às vezes no Excel, mano. Até no próprio Figma, o pessoal fazia desenho no Figma, ilustração faz desenho no Figma. Eu falo, caramba, como assim eu só utilizo para aplicativo de site? Você consegue entender isso? E essa questão da ferramenta, é claro que quando você tem uma melhor ferramenta, você agiliza, você deixa mais eficaz o processo, mas isso não te torna melhor em questões conceituais, em questões de criação. Não faz isso. Ele agiliza, ele deixa a performance melhor. Você consegue, às vezes, fazer algumas experimentações que talvez você não consiga com outras ferramentas, mas acaba por aí. Por exemplo, pega uma faca de 20 milhões, um conjunto de faca de 20 milhões, dá para um açougueiro. O açougueiro vai lá, vai cortar, pá, vai fazer o corte, vai fazer que nem aquele churrasqueiro lá da celebridade. Jogar o salzinho vermelho lá. Beleza. Dá uma faca velha aqui da minha mãe, meia cega, sei lá. O açougueiro vai conseguir cortar? Vai. Ele vai dar um jeito, ele vai conseguir cortar. Vai sair com a mesma precisão que a faca de 20 milhões? Talvez não. Vai sair da mesma maneira, vai sair na mesma velocidade? Talvez não. Mas ele vai saber onde cortar. Ele vai saber fazer o corte. Diferente de mim, que eu só sei comer. Eu não entendo nada de carne. Eu vou na carne... Ou se o seu açougueiro quiser me enganar, ele me engana. Que eu falo assim, dá patinha. Eu olho lá e pra mim é tudo vermelho. Eu não vou saber cortar. Então você pode dar uma faca de 20 milhões pra mim que eu não vou saber cortar, mano. E aí? Tá entendendo? Não se trata de ferramenta. Ainda mais hoje em dia que tem tantas ferramentas, possibilidades. Já tem ferramentas open source, enfim, que a gente pode procurar. Poxa, e o Figma nunca foi 100% free. O Figma nunca foi open source. Vamos parar para pensar nisso também. Né? Vamos parar de idolatrar uma coisa que, nossa, a realidade é outra. E isso que eu gosto muito do Figma. Eu compraria uma camiseta do Figma, assim. O Figma eu agradeço muito a ele, eu gosto muito da ferramenta. Mas, assim, vamos separar o joio do trigo, né? Outra coisa que o pessoal fala sobre essa compra da Adobe é que vai prejudicar o acesso da galera que está iniciando. E aí eu pergunto, como assim? Eu vim de uma geração que tinha que craquear o Photoshop para poder baixar num computador de 40 GB, ali 256 de memória. Eu utilizei Photofiltre, nossa, utilizei cada ferramenta aí, eu utilizei GIMP. Quem quer dá um jeito. E ferramentas vão e vêm. Como eu disse, ferramentas são produtos. E produtos, eles têm o seu tempo de vida útil, inclusive, né? Tem um pico e tal. E a gente não sabe como vai ser amanhã. Talvez amanhã o Photoshop acabe, e aí? E aí? Aí você vai deixar de ser designer por isso? Quem quer aprender, vai dar um jeito. Como eu dava um jeito na época de craquear. Infelizmente, eu não sei se eu posso falar infelizmente, mas hoje em dia a gente tem menos pirataria. A gente não tem pirataria como antigamente. Esse movimento Netflix, né, de pagar mensalidade, acabou favorecendo algumas coisas, mas, por exemplo, meio que acabando com a pirataria. As pessoas estão acostumadas hoje em dia a pagar, né? A pirataria até teve um papel social aqui no Brasil e em outros países também, né? De trazer acesso a algumas coisas que a gente não conseguiria ter. Photoshop, por exemplo, na minha época, nossa, era impossível comprar o CD. Só empresas tinham essa possibilidade de comprar o CD original ali do Photoshop. Hoje em dia,
pô, com o Creative Cloud, por mais caro que seja, se você como estudante, você tem um valor ali que, sinceramente, você já tá meio que acostumado a pagar. Quando você paga na Netflix, quando você paga na Amazon e nem utiliza. E eu não sou a favor, assim, nossa, você tá sendo a favor da Adobe, você quer que cobre mesmo. Não, por mim, eles não ferrando com a ferramenta e deixando de tá, pra mim seria ótimo. Mas é um movimento que a gente vive no mundo, é uma tendência. A gente tá assim. E se você quer aprender design, você vai ainda ter as possibilidades gratuitas, sempre vão ter. Até acredito que o Figma não vai mudar, pelo menos no primeiro ano, talvez no segundo. Eu acredito que ele vai mudar em algum momento, mas nesses primeiros anos, o primeiro ano, pelo menos, eu acho que vai continuar da mesma forma, muito parecido. Então você vai conseguir aprender, estudar. Só que, como eu disse, o Figma não é uma ONG. Então, isso uma hora ia acontecer. Dificilmente ele ficaria da forma como está, assim, para sempre. Dificilmente. Uma hora ia acontecer, ia ter que pagar. E a gente vai se acostumar. Como a gente reclamou pra caramba de pagar sacolinha no mercado, lembra? Só reclama, não, tem que pagar sacolinha no mercado, eu acho um absurdo. Todo mundo hoje em dia paga sacolinha, ninguém fala mais nada. Alguém lembra de que paga sacolinha? A moça fala, quantas sacolinhas você quer? Você fala 10, você nem vê o preço. É a mesma coisa, é uma tendência. O mundo é isso. Infelizmente, assim, é isso. E quem quer começar mesmo, vai dar seu jeito. Então, eu sei que pra quem tá iniciando ter um dinheirinho ali, principalmente a galera adolescente, né? Às vezes é complicado, não tem cartão de crédito. Mas vai dar um jeito, né? Não sei como vai ser, se vai ser pirataria, ou se vai utilizar outros programas gratuitos, mas vai dar um jeito. O Figma, ele trouxe facilidade de acesso realmente a uma ferramenta de design. Isso foi bem legal, isso é muito legal. Mas também a gente não tem como mensurar quantas pessoas começaram a trabalhar com design a partir disso. Muitas, acredito, mas muitas outras também mexeram no Figma uma vez e pronto, parou. Fez uma coisinha ali, outra lá, viu que design não era para ela, né? Então, quem quer trabalhar com design mesmo, talvez possa ser uma barreira a mais, pode, mas não vejo que vai ser um buraco, um vão que vai impedir da pessoa alcançar o objetivo dela, que é trabalhar com design. Ela vai dar um jeito, quem quer vai dar um jeito, vão surgir novas ferramentas, já tem ferramentas open source, enfim, pra gente mexer, até essas freemiums mesmo, com a opção de você utilizar metade da ferramenta sem pagar, enfim. Não vejo que vai prejudicar para quem está iniciando da maneira que estão falando. Nossa, parece que o Figma fazia caridade. Não é assim. O Figma não fazia caridade, viu? Até porque quando você criava uma conta no Figma, você tinha que colocar seu e-mail, nome, né? Quer coisa mais rica, que vale mais do que dados, né? Olha o tanto de dados de usuários que o Figma tem. Se fosse caridade, ele não ia nem perguntar seu nome. E só um ponto que eu vi aqui quando estava editando o vídeo é que eu não vejo como o maior problema a gente ter que pagar no futuro. Veja, eu não sou a favor assim de mudar o jeito que o Figma é hoje em dia, de ter que pagar. Por mim poderia ser tudo de graça, tudo open source, mas tô sendo realista, né? E também encarando o design como negócio. Dentro desse cenário, custo com ferramenta acaba entrando como custo do dia a dia, operacional. E toda profissão tem isso. O médico, o enfermeiro, o mecânico, o dono de van, de escolinha que leva as crianças. Toda semana o cara gasta com gasolina, gasta com mecânico. E ele coloca isso no preço que ele cobra da mensalidade das crianças. A clínica de Pilates tem custo com estofado, com as máquinas, com ar-condicionado, com as molas. Então faz parte. Você, como designer, vai ter custo com ferramenta. Faz parte, na minha opinião. Eu pago Elementor para você escutar a música de fundo aqui do YouTube. Eu pago todo mês o Epidemic. Eu pago outras ferramentas. Eu pago o Creative Cloud da Adobe. Então, ele entra como um custo que gera, que faz parte do negócio. Como profissional, não vejo que é um problema isso. Você que trabalha de maneira profissional. E você que trabalha como CLT, também não é um problema, porque a empresa tem que te prover as ferramentas para trabalhar. Inclusive, tá descrito isso na CLT.
Então, a empresa que se vire para pagar a ferramenta, se você precisa dessa ferramenta para trabalhar, e afinal, o seu trabalho gera valor para a empresa, gera lucro, né? Negócios. Então, nada mais justo do que ela pagar pela ferramenta. Da galera que é estudante, eu super entendo. Eu já passei por essa fase, né? Graças a Deus eu melhorei um pouquinho, mas então, eu continuo sendo pobre. Então, eu sei o que é ter computador ruim. Eu tive um computador com 17 anos que era da minha irmã. Na verdade, aqueles meio show do milhão. Aí depois eu fui trabalhar. Depois de um ano só com cheques parcelados, eu consegui comprar um computador na Santa Efigênia. Já passei por uns perrengues, sim. Ainda passo alguns, mais menos. Então eu sei como que é. Mas assim, não deixa de estudar design por isso. Utiliza das facilidades que tem para estudante aí, as possibilidades de desconto, a faculdade prover para você, tem algumas opções, sempre tem opção. Tem até outras opções aí, né, que dá para você utilizar, até como eu citei das piratarias aí que a gente utilizava bastante. Eu utilizei muito, eu craquei muito no começo. Eu vejo que para você que é profissional, nada mais certo do que você pagar por uma ferramenta que está te gerando um lucro, né? Então, através daquela ferramenta, não é a ferramenta que te gera lucro, na verdade. É o seu trabalho em cima dela, mas ela facilita isso, né? O seu dia a dia e tal. Então, nada mais justo do que você pagar e você ter esse retorno. Claro que eu, como profissional, eu sempre procuro o melhor custo-benefício, desconto, eu aproveito Black Friday, etc. Então, eu sempre estou de olho e se surgir uma melhor oportunidade, eu vou para lá, um melhor preço. Mas eu encaro como custo operacional. E você que é estudante, tenta utilizar das maneiras que você pode utilizar. Não deixa de fazer design, não deixa de praticar design por isso. Sempre tem opção. E saiba que no futuro, quando você tiver condição, você deve colocar, pelo menos na minha opinião, como um custo operacional do seu negócio. Como um custo operacional do seu trabalho. Porque todo profissional é isso, todo profissional tem essa questão de custo. E a gente não é exclusivo, a gente não é melhor do que ninguém, tá bom? E como eu já falei aqui nesse vídeo mesmo, às vezes a gente paga por algumas coisas que não utiliza tanto. Enfim, é uma tendência essa questão de recorrência, pagar mensal. Para mim é um caminho sem volta. E às vezes a gente utiliza de algumas coisas que talvez se a gente tivesse mais inteligência nas prioridades, desse para economizar e pagar por algumas coisas mais úteis pra gente. Não tô falando que você tem que parar de se divertir, de assistir série, não é isso. Eu não sou daqueles caras, nossa, fica trabalhando tal, sem comer um hambúrguer pra você ter uma casa no futuro. Não, você tem que encontrar o equilíbrio, né? Sempre encontrando o equilíbrio ali, porque senão você fica louco. E aí você vai ficar sem saúde, caramba. Não vira, né? Ter dinheiro e não ter saúde. Talvez ter um pouco de bom senso, você consegue pagar as ferramentas, sendo sincero. Você olhando aí, talvez a maioria das pessoas consigam. Então, o Adobe XD, por exemplo, atualmente é R$ 43 mensais, né? É um preço de uma Netflix. O pacote Adobe, pelo menos eu estou vendo aqui, sem ser estudante, é 124 por mês. Então, você como profissional, pô, você tem que inserir isso como um custo operacional. É assim que eu vejo. Não, por mim seria tudo de graça, tudo open source, pegaria até no Linux, mas infelizmente o mundo não é assim, a gente vive em outro movimento, então vamos se adequar a ele e coloca como custo operacional você que é profissional. Você que é estudante, não para de estudar, dá seu jeito, porque tem jeito sim. E para finalizar, é importante ressaltar isso daqui. Bons designers não são reféns de ferramentas. Ótimos designers são agnósticos de ferramentas. Não ficam endeusando, não ficam idolatrando ferramenta. Na verdade, você não tem que fazer isso com ninguém, sabe? Idolatrar ninguém, nada assim, político, nada. Na minha opinião, é uma atitude burra. Muito menos empresa. Que empresa tem um fim de lucro, o que é normal. Na verdade, se elas fossem sinceras, assim, não quisessem ficar lacrando outro tipo de coisa, já seria ótimo, né? Empresas têm um fim comercial, lucro, e é isso. Desde que elas retornem para a sociedade ali de alguma maneira, né? Pô, o mundo é assim. Então não seja fanboy de uma ferramenta, tá? Você é designer, você é contratado pelo que você gera na ferramenta. Se você faz um bom trabalho no Figma, você vai conseguir fazer um bom trabalho no Adobe XD, em qualquer ferramenta. Você pode demorar um pouquinho mais, pode encontrar dificuldade, talvez algum recurso você não consiga utilizar como você utilizaria na ferramenta que você mais gosta, sim.
mas o resultado da entrega, de maneira geral, vai se manter, a qualidade vai se manter, porque é você que está operando a máquina, não a máquina que está operando sua cabeça. Essa é a questão mais importante. E parabéns pro Figma, né? Porque querendo ou não, uma fintech como o Figma entrar no mercado desse, bater de frente, né? Já bateu de frente lá com o Sketch, com a própria Adobe. Tinha um valuation, se eu não me engano, de 10 bilhões, foi vendido por 20, né? E na minha opinião até valeria mais. Enfim, é um caso de sucesso. O Figma realmente é um caso de sucesso. Mas, como nós sabemos, nesse tipo de mercado, as coisas funcionam dessa maneira, né? Os tubarões sempre vão engolir os peixes, né? Por maiores que eles estejam. Mas quando o peixe tá mais gordinho, o tubarão vai lá e pega. Não tem jeito. Sempre vai ser assim. É assim que as coisas funcionam no mundo, tá? Por isso, não se iluda. E não fique chorando aí por ferramenta. E vai acontecer muito mais, viu? No futuro vai ter mais, enfim. Só espero que a Adobe não ferre com o Figma. Que pelo menos a essência, enfim, que a gente consiga continuar utilizando o Figma como a gente conheceu ele antes da compra. Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua questão. E toma cuidado com esse pessoal radical, né? Tanto o pessoal que quer só vender coisa pra você, quanto o pessoal que fica fazendo terror aí, sem necessidade, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixa o like, deixa sua curtida aqui no vídeo, é super importante. Você pode ser membro do canal também, ter acesso aos conteúdos exclusivos, inclusive de Figma. E nós temos o nosso curso de Figma também para você conferir, TikTok, Instagram e o blog chiefofdesign.com.br com muito conteúdo para você. Vou indo nessa, estuda aí Galuxo sempre, um forte abraço, até mais, valeu, fui!